Olá, nono ano, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje, bem-vindos a mais uma semana de aulas. Com a graça de Deus, nós estamos aqui. E como vocês podem ver na capa do vídeo, nós iremos dar início ao capítulo 5, que tem como título A Linguagem dos Jovens. Então, abram os livros na página 184 para a gente poder dar início a este capítulo. Nos conhecimentos prévios, nós temos 3 perguntinhas de cunho pessoal e que vocês não precisam escrever no caderno. Primeira questão: qual é a função social do gênero textual reportagem? Nós acabamos de ver notícia, né? Notícia tem todas aquelas características de texto jornalístico, curto, objetivo, claro, conciso, que traz a informação para o leitor em um curto espaço de tempo. E a reportagem também é outro gênero textual jornalístico, mas ela não está interessada em trazer os conhecimentos num curto espaço de tempo. Ela vai se aprofundar naquele tema, naquele conteúdo. Então, são textos, se forem escritos, né, serão textos mais longos. Se forem televisionados, vão ser matérias mais extensas, onde o repórter vai atrás realmente daquela informação de forma mais completa, investigando suas causas, consequências e tudo mais. Nós vamos ver detalhadamente na aula de produção textual as características desse gênero na reportagem. Segunda questão: você sabe diferenciar notícia de reportagem? O ponto mais importante é que a notícia é curta, objetiva, enquanto que a reportagem é extensa e vai trazer as informações da forma mais detalhada possível. Esse é o ponto que tem mais diferença entre os dois gêneros. Terceira questão: qual critério você utiliza para ler uma determinada reportagem? Aí vai de cada um, né? Geralmente, por ser um texto mais extenso, você vai ler se ele realmente despertar em você interesse. Se você estiver interessado em saber mais informações a respeito daquele assunto, informações mais aprofundadas em relação àquele assunto. Então, nós temos aqui o tópico caracterizando o gênero, que diz o seguinte: neste capítulo estudaremos um gênero textual que é, por assim dizer, uma ampliação da notícia, que é a reportagem. Isso porque ela utiliza vários elementos da notícia, como o relato e a exposição de informações. Mas não só isso. A reportagem amplia esses elementos, explorando-os mais detalhadamente e analisando os fatos sobre vários pontos de vista. Ou seja, a notícia vai até o fato e a reportagem o ultrapassa, em geral adicionando elementos críticos e opiniões de especialistas. Nós temos na 185 os assuntos que nós vamos estudar nesse capítulo, que são as características e as funções da reportagem, a concordância verbal, concordância nominal e o uso dos pronomes este, esse e aquele. Então, gente, entrando no capítulo, nós temos o texto do primeiro momento na página 186, intitulado português.com. Gente, eu percebi nesse último capítulo, principalmente, que infelizmente as aulas onde eu trago o texto para ser lido, né, e discutido com vocês não têm surtido muito efeito. O que pode estar acontecendo? Vocês podem estar simplesmente ouvindo a aula sem acompanhamento, ou então vocês não estão fazendo realmente a leitura desses textos. E isso é muito grave, porque as questões que vocês respondem posteriormente são questões de interpretação desse texto. E tem muita resposta sem sentido, fora do contexto, né? Muitas atividades que eu tenho recebido nesse sentido. Então, a partir de hoje, eu não farei mais a leitura tópico a tópico, como eu faço costumeiramente com vocês. A partir de hoje, eu vou trazer um grande resumo do texto que vai ser apresentado e vocês farão a leitura desse texto em casa para poder responder qualquer questão de interpretação, qualquer atividade que se siga depois desse texto. Essa é uma forma que eu encontrei de fazê-los ler, tá? Que vocês leiam os textos, porque isso é muito grave. Leitura e interpretação textual
tem o mesmo peso, tem a mesma importância que a gramática dentro da língua portuguesa. E eu não posso fazer leitura por vocês. É uma atividade que você precisa fazer por si próprio, tá? Cada um de nós precisa exercitar a leitura. A gente não pode fazer essa atividade uns pelos outros, tá bom? É só uma informação para vocês não estranharem, né? Essa nova dinâmica dos textos. Então, página 186, nós temos o box antes de começar a ler. A reportagem a seguir trata de um tema que tem despertado muitas opiniões conflituosas, que é a maneira como as pessoas, sobretudo jovens, escrevem em ambientes virtuais. Isso representa ou não uma ameaça ao nosso idioma? Durante a leitura, procure ficar atento à maneira como o repórter aborda o tema e principalmente às ideias que estão apresentadas. Então, o título do nosso texto é o português.com, fazendo uma referência à língua portuguesa dentro, né, das redes sociais. Primeiro parágrafo. A comunicação expressa das salas de bate-papo e dos blogs está mexendo com o idioma em casa e nas escolas. Isso é bom? Eu vou parar bem aqui, bem no comecinho mesmo, para poder contar para vocês a experiência que eu tive nas avaliações, né? Tanto a avaliação de língua portuguesa, como a avaliação de produção textual, né? As avaliações que vocês fizeram, principalmente as avaliações de recuperação, a avaliação de produção, foi muito difícil para mim fazer a leitura. Sendo bem sincera com vocês, foi difícil para fazer a leitura. Não porque vocês estivessem, ou que vocês tivessem escrito alguma coisa fora do contexto, né? Escrito um texto fora da proposta que eu pedi, não. Mas ficou difícil por conta da escrita de vocês. Tinham palavras que eu simplesmente não sabia que tipo de redução era aquela, que sigla era aquela. Então, por exemplo, você, né? Acho que a maioria das pessoas conhece o você com o V e o C, né? É uma sigla já até usual. Mas outras siglas eram praticamente assim, o também, escrito de uma forma ilegível, que não dava realmente para entender que era o também. Então eu tive muita dificuldade para corrigir, porque eu lia o texto e depois eu tentava adivinhar, literalmente, adivinhar o que é que estava escrito ali. Então, qual foi a teoria, né, que eu formulei e cheguei à conclusão? Desde as nossas suspensões de aulas, né, presenciais, vocês estão em casa e estão tendo contato mais abrangente, digamos assim, com as redes sociais, com a internet como um todo. E no momento que vocês estavam escrevendo, vocês não se atentaram que vocês estavam escrevendo o texto de uma avaliação, né? Que vocês estavam ali diante de um documento e a linguagem saiu do jeito que vocês escrevem nas redes sociais e no cotidiano. Então, isso é muito preocupante. Porque qual que é a tendência? A tendência é que você continue escrevendo dessa maneira, da forma como você usa nas redes sociais, abreviando, sem nenhum tipo de pontuação, sem uma vírgula, sem um ponto, sem nada do tipo. E a tendência é que você substitua essa linguagem pela linguagem que você demorou para entender, que é a linguagem, né, respeitando as normas gramaticais, respeitando a sintaxe. Então, isso é muito preocupante, né? Se nós tivéssemos capacidade de separar uma coisa da outra, tudo bem. Mas a tendência é que a gente faça realmente a substituição, né? Que a linguagem informal que você utiliza nas redes passe para a linguagem formal, que é aquela que você precisa utilizar na escola, por exemplo. Então, essa foi uma experiência que eu tive, que eu compartilhei com vocês e estou reforçando aqui novamente. Vamos ter muito cuidado. Muito cuidado. A nossa linguagem informal, a forma como nós falamos, não pode repercutir na nossa escrita.
tá bom? A fala tem que ser diferente da escrita, principalmente nesse ponto onde a escrita exige o uso das regras, o uso das normas, tá bom, gente? Então, continuando. A vida linguística do futuro está por um fio? Há quem suspeite que sim e culpe o pragmatismo dos usuários da internet por sua agonia. Na ânsia de se comunicarem no curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao limite do irreconhecível, traduzem sentimentos por ícones, os emotions, e renunciam às mais elementares regras da gramática. E aí, gente, dentro desse texto vocês vão ver uma série de depoimentos, de afirmações de linguistas. O repórter foi atrás de opiniões de linguistas para poder verificar se realmente essa nossa percepção preliminar, digamos assim, está correta. Se realmente os jovens estão abandonando o português, gramatical correto, digamos assim, dentro da norma culta, respeitando todas as regras, e estão substituindo esse português tão difícil de aprender, de consolidar, pelo português das redes sociais, pelo português informal, da escrita do nosso dia a dia. Na página 188, continuando o texto, eu queria chamar a atenção de vocês para o segundo parágrafo, que traz a experiência de um estudante chamado Leandro Gonçalves, de 17 anos. Ele mantém seu blog como um diário para criticar religiosos, polemizar, e como outros blogueiros, começou a usar o E com H, no lugar do o nosso Ezinho com acento, e trocar o não, N-A-T-O, pelo não, N-A-U-M. Então, estou chamando a atenção de vocês aqui para dar um exemplo do que aconteceu nas avaliações, por exemplo. Foi exatamente isso que eu presenciei. A troca de palavras que deveriam ser escritas de acordo com a regra, de acordo com a norma culta, por essas abreviações ou então por palavras diferentes, às vezes palavras extremamente estranhas, na verdade, do que deveria ser o convencional, do que deveria ser o correto. Então, espero que vocês façam uma leitura crítica desse texto, analisando todos os depoimentos, tá? Para que no final vocês cheguem às próprias conclusões de vocês, tá? Para que vocês realmente possam formular a própria opinião dentro desse conteúdo, que isso também é muito importante. Eu estou expressando aqui para vocês a minha opinião com base nas experiências que eu estou presenciando. Então, não é uma coisa que eu li em lugar nenhum, não é uma indicação que me fizeram. É o dia a dia da sala de aula remota, no caso, que eu estou presenciando com vocês, com as duas turmas que eu leciono, na verdade, não só vocês. Então, essa é a minha opinião com base nas minhas vivências, nas minhas experiências, mas vocês podem chegar a uma outra conclusão, certo? Então, quando forem fazer a leitura do texto, façam uma leitura bem cuidadosa, tá? Com bastante atenção. Na página 189, vocês têm a atividade que é somente o para discutir, tá? Acho que não precisaria pedir, mas eu preciso, porque eu recebi atividades tristes de serem recebidas, infelizmente, então eu vou pedir. Para discutir, feito no caderno de vocês, de forma organizada, com o cabeçalho, com as perguntas, tudo organizado, com uma letra legível, isso é muito importante. Eu tenho feito algumas indicações, algumas pessoas me mandam as fotos, às vezes eu não consigo ver, às vezes o lápis está muito fraquinho, eu não consigo ler, então eu peço para as pessoas corrigirem. Algumas pessoas corrigem prontamente, outras fingem que eu não falei nada. Então, da mesma forma que essas atividades você fingiu que não viu a minha indicação, eu também terei que fingir a sua nota, ou então não poderei atribuir a sua nota, tá? Eu sou bem sincera nesses pontos, vocês me conhecem. Então, por favor, quando vocês forem me enviar as atividades, verifiquem se a foto que você está tirando vai ficar visível para que eu possa ler.
tá? Porque se eu não puder ler, não tem como eu corrigir. Se eu não puder corrigir, eu não vou poder atribuir a sua nota, tá bom, gente? Então, na aula de hoje eu dei alguns puxões de orelha em vocês, mas espero que vocês entendam e espero que vocês acatem também, porque é o melhor para vocês, tá bom? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado, tá bom, gente? Até a nossa próxima aula.